eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou relembrar com vocês um pouco dessa classe gramatical chamada substantivos, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma releitura, ao qual eu já passei para vocês o que é substantivo, mas eu vou explicar novamente, fazer uma revisão, ok? Como eu disse a vocês, nós já terminamos a unidade 6, porém eu não vou entrar ainda na unidade 7, eu vou ficar fazendo o quê? Algumas revisões de alguns conteúdos que nós já estudamos desde o capítulo, desde a unidade 3, ok? Então vamos lá, o que são substantivos? Vocês se lembram? Então, substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações e lugares. Então, tudo que eu nomeio, tudo que eu dou nome, seja um ser, seja um objeto, seja uma ação, um lugar, eu chamo de substantivo. É a classe gramatical dos substantivos. Então, existem 9 tipos de substantivos, ou seja, 9 tipos de classificações dos substantivos. Eu tenho os substantivos comuns, eu tenho os próprios, coletivos, os abstratos, os concretos, os compostos, os simples, os derivados e os primitivos. E eles são flexionados em gênero, número e grau. Então, turma, primeiro eu vou falar de cada um desses substantivos, de cada classificação. Depois eu vou falar o que é gênero, relembrar, na verdade, o que é gênero, número e grau, ok? Então, vamos começar com os substantivos simples e os substantivos compostos. Bom, simples, a própria palavra já fala, tá? O que é um substantivo simples? São substantivos que eu consigo perceber que tem em todos os lugares onde eu frequento, onde eu vou, é fácil de encontrar. Tá? Então, simples é aquilo mesmo que a própria palavra já diz, simples. O que não é difícil, às vezes, de se ver, de se encontrar. Ele me traz aqui o seguinte conceito. Os substantivos simples são aqueles que, em termos estruturais, então a estrutura da palavra, quando fala termos estruturais, apresentam somente um radical. Então, o que é isso? Olha, exemplos. Eu tenho a palavra livro, caneta, papel, casa e flor. Por que eles são simples? O que é radical? É o início da minha palavra, o final, o início da minha palavra. Eu tenho apenas esse radical aqui, para dizer a respeito desses substantivos. Por exemplo, quando você diz assim, você deriva uma palavra desse substantivo simples. Floricultura, floricultura. Então, eu tenho flor, simples, e estou derivando essa palavra, floricultura. O que eu fiz? Eu não acrescentei um sufixo, porque não foi no final da minha palavra. Então, quando eu faço esse acréscimo de sufixo, o meu radical, que é o início da minha palavra, continua a mesma, ok? Então, isso que é um radical. É quando no início a minha palavra continua a mesma, mesmo eu derivando essa palavra, tá? Então, eu tenho livro, caneta, papel, casa, flor, caderno, celular, notebook, cadeira, mesa. Tudo isso é o quê? Chamado de quê? Substantivo simples, porque tem em todos os lugares, é fácil de achar, tá? Já os substantivos compostos, eles são aqueles que apresentam mais de um radical. Aqui, eu não tenho o início da minha palavra um radical, só que aqui eu tenho 2 radicais, porque eu tenho 2 palavras, ok? São separados por um hífen, mas também eu tenho substantivos compostos que não se separam por hífen, mas que eu tenho 2 palavras. Por exemplo, quando eu digo guarda-roupa, você consegue entender perfeitamente que eu tenho 2 palavras, principalmente por quê? Porque elas se separam com um hífen. Então, eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra roupa. Quando eu junto, eu tenho guarda-roupa, separada por um hífen. Guarda sozinho vem do verbo guardar, não é isso? Guardo alguma coisa. E roupa é um substantivo que nós usamos no dia a dia.
Então, eu tenho guarda-roupa quando eu junto, e aí eu tenho o quê? Um substantivo composto. Ele é composto de duas palavras. Quando eu digo assim, ó, girassol, mesmo ele não sendo separado pelo hífen, o que eu tenho? Eu também tenho duas palavras. Eu tenho a palavra ó, gira, que vem do verbo girar, e sol, tá vendo? Que é um substantivo, sol. Então, juntando as duas, eu dobro o S, tá vendo? Ó, eu faço essa dobradura aqui no S e transformo em girassol, que é o quê? É uma flor, não é isso? É o tipo de uma flor. Então, quando eu digo girassol, eu tenho duas palavras, só que ela não vai existir o que nela? O hífen. Mesmo não existindo o hífen, porém eu tendo essas duas palavras, eu classifico como substantivo composto, ok? Por quê? Porque eu tenho duas palavras. Passatempo, a mesma coisa, eu não tenho hífen, mas eu tenho a palavra passa e eu tenho a palavra tempo. Juntando as duas, que ela se transforma em passatempo, tem um outro significado, diferente de quando essas palavras se separam. Então, quando eu junto as palavras, mesmo não tendo hífen, eu tenho um substantivo composto. Então, você vai reparar o quê? Olha só, caneta. Eu não tenho duas palavras. Tá vendo? Não tem como eu falar canê é uma palavra, tá é outra. Não. Papel, pá é uma palavra, pel é outra. Não. Aqui eu tenho, ó, gira é uma palavra, sol é outra, passa é uma palavra, tempo é outra. Então, eu tenho aqui nas duas um substantivo composto, tá? Pombo correio é separado pelo hífen, eu tenho o quê? Substantivo composto. Pombo é uma coisa e correio é outra. Quando se junta, se transforma em substantivo composto, ou seja, substantivo composto, ok? Eu tenho substantivos primitivos e derivados. Os primitivos são assim denominados em virtude do fato de não proverem de nenhuma outra palavra pertencente à língua, ou seja, não advém de nenhuma outra palavra. Por exemplo, folha, árvore, fruta, terra. Eu tenho alguma derivação aqui? Não tem. Então, eu classifico como primitivo. Isso aqui pode ser o que também? Simples. Não pode? Claro que pode. Fruta, árvore, folha, terra eu encontro em qualquer lugar. Então, elas também podem ser classificadas como simples e primitiva. Por quê? Porque ela não tem nenhuma derivação, não tem nenhum prefixo, nenhum sufixo nela, ok? Na palavra. Já os derivados se formam por meio de outras palavras já existentes, como as palavras acima, tá? Então, aqui, ó, terra, terreiro, pedra, pedregulho, folha, folha, folhagem, flor, florista, ok? Floricultura. Então, são palavras que, se vocês perceberem, prestarem bastante atenção, o que vocês vão saber? Que eu tenho uma palavra primitiva dessa aqui, tá? E essa aqui foi o quê? Então, ela foi derivada dessa palavra primitiva, ok? Então, isso que é o quê? Um substantivo derivado. Eu tenho também os substantivos concretos e abstratos. Os concretos primeiro. Concretos porque nomeiam seres de existência independente, representados por seres reais ou imaginários. Então, vamos ver o que é isso direitinho. Primeiro, real, cadeira. Eu pego na cadeira, ela é real, não é verdade? Mas quando que eu tenho um substantivo, quando eu digo que ele é concreto e imaginário? Vou dar um exemplo. Vocês acreditam em Papai Noel? Bom, eu acho que não. Então, Papai Noel é uma figura imaginária, ela não existe, né? Tomara que vocês não acreditem mais, né? Porque eu tô falando aqui, não existe. Então, Papai Noel é uma figura imaginária ao qual eu posso fazer a imaginação dele. Quando eu fecho os olhos e falo assim, vamos imaginar o Papai Noel. Como ele é? Ele é representado por quê? Por uma pessoa com barba branca, longa, barrigudo, né? Que leva presente para as crianças com roupa vermelha. Então, eu posso fazer esse desenho desse meu imaginário. A mesma coisa de um duende. Duendes existem? Não, mas eu posso imaginar um duende. Fada existe? Não, mas eu posso imaginar e desenhar para vocês uma fada, ok? Então, os substantivos concretos não são aqueles somente que eu posso pegar, que são reais, mas podem ser o quê?
imaginários, desde que eu consiga fazer o desenho na minha mente, de uma fada, de um duende, de um Papai Noel. Então, por isso que eles são classificados como substantivos concretos. Exemplo, saci. Existe saci pererê, gente? Não, na verdade, mas eu posso imaginar, porque o saci é um homem sem perna, não é isso? Com um cachimbo, uma touca. Então, quer dizer, eu tenho essa imaginação dele, ele é imaginário, tá? Sereia, imaginário. Cão, real. Homem, real. Água, real. Fada, imaginário. Fada, sereia, saci, duende. São seres que eu imagino que eu posso fazer o desenho deles, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu posso desenhar aquilo. E real é que eu posso pegar, então são concretos. Já os abstratos representam a categoria daqueles cuja existência depende de outros para se materializar, representados pelas qualidades, pelos estados, pelas ações e sentimentos. Ou seja, a alegria, por exemplo, para existir alegria, tem que ter uma pessoa alegre. A tristeza, para existir a tristeza, eu tenho que ter pessoas tristes. Para existir a honestidade, eu tenho que ter uma pessoa para ser honesta. Para existir o amor, eu tenho que ter pessoas para terem amor uma pelas outras. Para existir um beijo, né, oriundo da ação de beijar, tem que ter o quê? Duas pessoas. Um abraço, a mesma coisa. A felicidade, eu tenho que ter alguém, né, para existir a felicidade ali. Então, os abstratos dependem de outro ser, de outra existência para se materializar. Tá? Por exemplo, a tristeza, eu posso representá-la por símbolo, que é diferente de imaginário. Por exemplo, a tristeza eu posso representar como alguém chorando, então indica tristeza. O amor com o coração, um beijo com uma boca, o abraço com duas pessoas se abraçando, felicidade, alguém sorrindo, então eu posso representá-la por símbolos, tá? E não pela minha imaginação, ok? Então isso são substantivos abstratos. E os comuns e os próprios? Os comuns designam todo e qualquer indivíduo de uma espécie. Exemplo, animal, país, praça, mulher, cidade, que também são simples. Tá? Então, comuns e simples, a mesma coisa. Os próprios designam um indivíduo particular, único, inerente a uma espécie. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o nome de pessoas, que é único, individual, né, particular. Tá vendo? Avenida dos Alpes, Praça dos Três Poderes, França. Então, nome de país, estado, cidade, pessoas, oceanos, avenidas, né, de ruas. Sempre eu vou usar a letra maiúscula porque eles são substantivos próprios, ok? Outra coisa que eu queria dizer é que uma mesma palavra pode ser classificada como substantivo comum, simples, primitivo, igual é a palavra animal. Tá vendo? Animal, ele é comum, é simples e é primitivo também, ok? Concreto, tá? Então, um substantivo pode ter várias classificações, uma palavra pode ter várias classificações. Okay? Não é só uma e pronto, não. Alguns é só um e pronto, igual os abstratos, geralmente são só abstratos, mas a maioria, o próprio, porque começa com letra maiúscula, mas a maioria eu posso dar várias classificações a uma mesma palavra, tá? E os substantivos coletivo? Coletivo é que tem muito, não é isso? Coletivo, então tem muito aqui, então são aqueles que mesmo estando no singular, nomeiam um conjunto, conjunto de vários seres de uma espécie. Exemplos, biblioteca de livros, fauna, matilha, manada, penca, batalhão, e aí eu tenho um monte, constelação. Então, os coletivos são aqueles que têm muito enxame, né? Em vez de falar eu vi um tanto de peixe, abelha, eu vi um tanto de abelha, eu vi um enxame de abelha, né? Eu vi um tanto de peixe, eu vi um cardume, né? Aí você não precisa falar enxame de abelha, não, você vai falar só assim, eu vi um enxame hoje, que é enxame de abelha. Eu vi um cardume é de peixe, então você viu o quê? Um tanto de peixes, ok? Então, esses que são substantivos coletivos, lembre-se sempre, coletivo é que tem muito, tá?
tem vários, né, coletivos, nós temos uma lista enorme. Aí eu não preciso decorar todos, não. É só eu entender que se eu pegar, por exemplo, batalhão, classifique substantivos. Batalhão é batalhão, simples, concreto e tal. Aí qual que é? O que batalhão representa? Não representa, quando eu digo assim, batalhão, não parece que eu estou falando assim, muita gente, um batalhão de pessoas, olha para você, um batalhão de pessoas, um batalhão de um quartel de polícia. Então, quando representa muito, né, vários, ou várias pessoas, várias coisas, vários objetos, vários animais, eu tenho o quê? Um substantivo coletivo, ok? O que é gênero? Que eu falei com vocês que eu ia explicar para vocês quando acabasse a classificação dos substantivos. Gênero são várias são as palavras da língua portuguesa que podem ser expressas tanto na forma masculina quanto na feminina. Então, isso que toda vez que falar em gênero no verbo, gênero no substantivo, adjetivo, advérbio, toda vez que você falar em gênero é porque eu tenho a forma no masculino e no feminino. Muitas vezes eu vou ter só no feminino, muitas vezes só no masculino, tá? Mas toda vez que falar gênero é feminino e masculino. Igual garoto, garota, tá vendo? Substantivo simples, garoto, garota. Cão, cadela, outro substantivo simples, o cão, cadela. Então, quer dizer, esses substantivos aqui eu tenho tanto no masculino quanto no feminino. Então, isso que é gênero, masculino e feminino. E número, como você sabe, muitas delas podem ser pronunciadas no singular, mas também podem ser pluralizadas, ou seja, então número, quando eu falo de número, são palavras que existem, que tem singular e no plural. Ó, menino, meninos, livro, livros. Então, toda vez que eu falo de número, eu estou falando de singular e plural. E grau, nossa, grau vai ter um tanto. Eu tenho grau aumentativo, diminutivo, superlativo, o que é isso? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu falar assim, grande, pequeno, mais, menos, tão, quanto, todas essas palavras pertencem a uma flexão, a de grau, tá? Relativa ao aumentativo e ao diminutivo, como também a intensidade em que pode ser expressa uma determinada palavra. Então, quando falamos em intensidade, podemos pensar em tamanho mesmo, ou seja, existe o grande, assim como existe o pequeno. Existe uma qualidade mais inferior, assim como existe aquela considerada superior. Ok? Então, por isso temos aqui, ó, casa, casarão, casebre, mais alto, menos alto, tão alto quanto. Então, isso que é o grau. Quando falar em grau, é porque a palavra existe, né, aquela classe gramatical, ela vai variar, pode variar no aumentativo, no diminutivo e no superlativo, no sentido de comparação, tá tão alto quanto, por exemplo, a minha casa é tão alta quanto alguma coisa, uma escada, ok? Minha casa é tão alta quanto uma escada. Olha que exemplo que veio à minha cabeça, mas só para dizer a vocês mesmo que existe essa comparação, tá? E o grau, então lembrem-se, diminutivo, aumentativo, superlativo, nós vamos estudar isso separadamente depois, vamos, ok? Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês lembrarem, gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo, diminutivo, e eu também tenho comparativo, superlativo, que eu vou detalhar para vocês, claro, em uma próxima aula. Então, eu deixei aí exercício das páginas 135 e 136 do livro de gramática pedagógica, aquele volume único, tá? Então, livro de gramática, do volume único, ok? Bom, turma, eu termino por aqui e lembrem-se juntos no caminho certo.